Bom, agora nós vamos falar sobre jejum. E aí, o que é o jejum? O jejum é passar um tempo sem comer e sem beber, ou só sem comer, só bebendo água. A gente ouve às vezes falar sobre outro tipo de jejum, mas o jejum básico é aquele que primeiro foi feito, né, aprendido, ensinado a ser feito na Bíblia pelos exemplos que tem, é o jejum de comida e de bebida. Então o jejum ele vai ser basicamente isso, né? E a gente pensa assim, algumas pessoas vão falar que jejum a gente não deve fazer, porque não é um mandamento de Deus, não tem nenhum lugar na Bíblia falando que nós temos que fazer, Jesus não disse que nós temos que fazer o jejum. Então não tem nenhum lugar, mas existem vários exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aonde as pessoas jejuavam, ainda que isso não fosse um mandamento. Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram, vai ter lá no livro de Atos, mostrando que a igreja primitiva jejuava. A história vai falar que ainda os pais da igreja tinham essa prática do jejum. Os fariseus jejuavam, né, 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira. Jesus criticou eles, né, não pela prática do jejum, mas da forma como eles faziam aquilo. Então, e Jesus falou: quando vocês jejuarem, né, porque uma vez chegaram com Jesus e falaram: por que os seus discípulos não jejuam? E ele falou: pode o convidado jejuar enquanto o noivo está com ele, né, na festa? Não, mas vai chegar o momento em que o noivo vai ser tirado, e aí sim eles vão jejuar. Jesus falou: quando ele estava criticando os fariseus, da forma como eles faziam, né? Os fariseus eles jejuavam não para receber alguma coisa de Deus, mas eles jejuavam para que as pessoas olhassem para eles e elogiassem, e aplaudissem e falassem: nossa, que homens de Deus são esses homens aí. E Jesus falou: não deve ser isso não deve ser o propósito, isso é muito pouco, né? Eles já receberam a recompensa dele, foi aquele aplauso, foi aquele elogio. Vocês devem fazer o jejum de vocês, e quando vocês fizerem, Jesus fala assim: quando vocês fizerem o jejum, ou seja, era uma coisa que Jesus tinha expectativa de que eles fossem fazer, sabiam que eles fariam o jejum, e aí ele ensinou: deve lavar o rosto, né? Não deve se mostrar contristado, como os fariseus, mas Deus que vê em secreto vai saber que vocês estão jejuando e vai recompensar vocês. É Ele que vai recompensar vocês. Basicamente, o jejum ele é algo que vai mortificar a nossa carne e vai deixar mais limpo o nosso canal de comunicação com Deus. Vai deixar mais limpo a nossa via de comunicação com Deus, né? Então, isso vai mortificando aquilo que é a nossa natureza, não é mortificar o nosso corpo, tá? Não é vou parar de comer ou de beber para que o meu corpo vá morrendo. Não, é a nossa carne, nossos desejos, as nossas necessidades físicas, para que o nosso espiritual se fortaleça, para que a gente consiga tirar o entulho, aquela sujeira que é daquilo que é ruim, que a nossa carne, que a nossa natureza carnal tem, e a gente consegue limpar, né? Ou limpar uma parte, ou limpar tudo, para que o nosso espírito fique mais forte, para que a nossa natureza espiritual prevaleça em algum momento lá em que a gente está fazendo jejum. E aí no Antigo Testamento, na questão do propósito de jejum, eu listei alguns propósitos em que a Bíblia vai mostrar. E aí a gente olha para, tem um voto de nazireado, que é alguém que não, que abria mão de algumas coisas, de comida, de bebida, de fazer alguns tipos de coisas, por conta desse voto. Então era um tipo de jejum. Eles estavam se consagrando a Deus. Então eles deixavam de comer certas coisas, de beber certos líquidos ou bebidas, de tocar em certas coisas, de ter certas práticas, para eles se consagrarem a Deus. Também tinha pessoas que jejuavam por arrependimento. A gente olha para a cidade de Nínive e aí depois que Jonas prega, né, o castigo de Deus, eles se arrependem, eles colocam lá, o rei da cidade institui um jejum de todo mundo por arrependimento, pelos seus erros e tal. Então isso era um motivo também. Algumas pessoas faziam isso por uma questão de se humilhar diante de Deus,
de se prostrarem diante de Deus, elas deixavam de comer, deixavam de beber como uma forma de fazer esse tipo de jejum, como uma forma de demonstrar o seu arrependimento por alguma coisa que tivesse feito. Luto. Algumas pessoas jejuavam e eu anotei aqui que Davi, ele jejuou pela morte de Saul e Jonatas, né? Ele parou de comer porque eles dois tinham morrido. Então esse jejum que ele fez foi por causa disso, ele estava de luto. Então aquilo, ele parou de comer por conta daquela morte. Outros propósitos também, por exemplo, um outro exemplo, Davi. Davi fez o jejum por conta do seu filho que estava doente. Então ele estava clamando a misericórdia de Deus para que o seu filho continuasse vivo, o seu filho com Batseba, o primeiro filho dele, né, que foi fruto de um pecado. Então ele jejuou, o seu filho ficou doente, ele jejuou até que Deus levou o filho dele e aí ele parou de jejuar, ele foi e voltou à sua vida normal. Buscar proteção, né, ou direção. Quando o rei Josafá recebe a notícia que tem um grande exército caminhando em direção a Jerusalém, ele reúne o povo, diz para o povo todo jejuar e ele clama a Deus e ele fala: nós não temos condições, nós somos pequenos e nossos olhos estão postos no Senhor. E todo mundo está de jejum e Deus responde a oração e Deus dá direção e Deus dá livramento para eles. Então aquele povo se humilhou diante de Deus, jejuou diante do Senhor por aquele propósito. Revelação. Daniel, quando teve um sonho e buscou o entendimento daquele sonho, ele passou 21 dias de jejum e ele não foi um jejum que ele parou de comer tudo. Ele parou de comer algumas coisas, delícias, carne, beber vinho e não passou perfume, né? Ele usa uma outra linguagem. E ele fez esse tipo de jejum por 21 dias. Por quê? Porque ele era um trabalhador do rei. E ele estava trabalhando, estava continuando a vida dele na sua rotina normal. Mas ele deixou de comer algumas coisas, de usar algumas coisas como um jejum por conta da resposta que ele estava buscando, né? O propósito era alcançar aquela resposta, aquele entendimento do sonho que ele havia tido. Jesus jejuou. Ele jejuou como uma forma de se consagrar para o início do ministério dele. A gente olha para a igreja, no começo, no livro de Atos, eles jejuavam também. Jejuavam para consagrar os presbíteros, jejuavam por adoração. Paulo também fazia os seus jejuns. Então isso foi desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento uma prática muito ativa e regular. Os fariseus jejuavam também. A gente lembra da história de Esther, que numa situação em que o povo estava destinado à morte, o povo de Israel estava destinado à morte, ela fala para Mardoqueu avisar todo mundo para que eles jejuassem por 3 dias, porque ela entraria na presença do rei mesmo sem ser chamada. E ela poderia morrer naquele momento lá, porque ela não tinha sido chamada a entrar na presença do rei. Então o povo jejuou por 3 dias e ela entrou na presença do rei. Então esses são exemplos de propósitos de jejum que pessoas fizeram. A gente ouve propósitos hoje em dia, né, de Jesus, de Deus direcionar alguém para jejuar, para orar por uma pessoa que está doente, por uma pessoa que precisa de uma libertação, de alguma coisa. E as pessoas fazem esse jejum. E a gente passa, né, é interessante que algumas pessoas têm algumas dúvidas, né, sobre a questão de tempo de jejum. Né? Qual é o tempo que eu tenho que jejuar? E aí eu poderia falar, se você está começando, jejue pouco tempo. E a gente tem alguns tipos de jejum, é importante a gente falar disso. Né? Alguns tipos de jejum. Tem um jejum que é o jejum parcial, em que as pessoas deixam de comer, mas continuam tomando água, tomando algum líquido, algum suco. Tem um jejum que é o jejum total, em que as pessoas não comem, não bebem água, não comem comida. Então elas vão fazer um jejum total, não ingerem nenhum tipo nem de líquido, nem de alimento. E tem um jejum como o jejum de Daniel. Ele se alimentava, ele também bebia alguma coisa, mas ele tirou alguns elementos da sua alimentação e da sua bebida.
e ele fez esse tipo de jejum. A Bíblia vai falar, né, Paulo vai escrever as cartas de que existem casais que deixam de ter suas relações sexuais por um breve período de tempo para se consagrarem a Deus. Esse também é um tipo de jejum, né, que já vem para cá para o Novo Testamento, onde Paulo está escrevendo as suas cartas. Então tem esses tipos, né? Por exemplo, o jejum parcial, onde a gente deixa de comer, mas continua bebendo água, bebendo líquidos, a gente tem relatos de até 40 dias de jejum. Por exemplo, Jesus foi um desses que fez um jejum parcial, aonde no final ele teve fome. Não diz que ele teve sede, mas que ele teve fome. Esse é o jejum parcial. O jejum total, que é onde não come nem bebe nada, nós temos apenas 2 relatos na Bíblia, né, normais. O de Esther e o povo, né, que estava naquele momento em que eles não comeram nada nem beberam nada por 3 dias. E Paulo, depois de ter um encontro com Jesus, a Bíblia fala que ele não comeu nada nem bebeu nada durante 3 dias. Então esses são os tipos de jejum, né? Tem 2 casos, que são casos de Elias, que se alimentou, e a Bíblia fala que pela força desse alimento ele andou 40 dias no deserto. Tem um caso de Moisés, que passou 40 dias diante do Senhor em cima do monte, e provavelmente não comeu nada nem bebeu nada, mas foram casos isolados, específicos, sobrenaturais, que estavam debaixo de uma ação sobrenatural de Deus diferenciada. Mas o normal são os jejuns. Então, como a gente deve fazer o jejum? A gente deve analisar os nossos propósitos, tem que ter um propósito, né? Então, se a gente vai jejuar, nós devemos separar tempo para orar mais, para meditar mais na palavra, para buscar aquele propósito, né, de fazer alguma coisa por aquele propósito específico que nós temos, porque simplesmente parar de comer ou de beber, isso não vai ser um jejum, vai ser uma dieta, né? Então, Deus não vai receber como um jejum, vai estar só parando de comer alguma coisa, vai emagrecer, vai ser uma dieta, mas não vai ser um jejum. O jejum é aquele que a gente vai buscar a Deus. Existe no Isaías 58, em que o povo reclamou porque eles estavam jejuando e Deus não estava respondendo eles. É interessante essa passagem. E Deus responde eles. Deus fala, né, que eles estão reclamando porque vocês jejuam, porque vocês não recebem respostas. E Deus responde, ele fala assim, vocês não recebem porque vocês jejuam, mas vocês fazem as mesmas coisas no dia de vocês. E, além do mais, vocês estão vivendo uma vida de pecado, num pecado deliberado. Então vocês me buscam de um lado, mas vocês vivem uma vida que me desagrada do outro lado. E isso impede de que eu responda, impede de que eu abençoe vocês por conta disso. Então, às vezes, a gente está, por exemplo, o nosso módulo de jejum e oração. A gente está jejuando e orando e buscando a Deus numa coisa, mas a gente está deliberadamente vivendo em pecado em algumas áreas da vida, e essas coisas são impeditivas de Deus se revelar, de Deus abençoar, de Deus responder. Então, a gente deve fazer jejum? Deve, mas que ele seja acompanhado também de uma vida de santidade, de justiça, de modo que agrade ao Senhor, a que a nossa vida seja uma vida agradável a Ele. O jejum pode ser para consagração também, para eu me consagrar mais a Deus, para eu buscar mais a Deus. E isso é importante da gente fazer. Ainda que ninguém peça, ainda que não, nosso pastor não peça, alguém não peça, mas eu posso me consagrar, buscar a Deus, orar mais, ler mais a palavra, fazer um jejum para que eu me aproxime mais, para que eu consiga mortificar a minha carne, mortificar os meus desejos, meus prazeres da carne, para que o meu espírito se fortaleça mais, o meu canal de comunicação com Deus fique mais limpo e eu consiga fazer mais coisas e viver uma vida que agrada mais a Deus. Então esses são a nossa parte sobre o jejum. É um mandamento? Não é um mandamento, mas é uma expectativa de que Deus tem para a gente fazer. Então Deus pode levar você a fazer o jejum. Você não precisa receber uma orientação de um pastor, de uma pessoa. Você pode decidir fazer um jejum. Tenha um propósito pelo seu jejum. Separe tempo para, enquanto estiver jejuando, orar, buscar Deus, meditar na palavra. Não precisa ficar falando para as pessoas que você está jejuando, né? Mas também não é estritamente proibido falar. Por exemplo, como é que a gente sabe que Jesus jejuou?
É porque ele falou. Em algum momento ele falou. Como é que a gente sabe que, como é feito o jejum por outras pessoas, às vezes a gente é inspirado? Porque as pessoas falam, né? Tem pessoas que escreveram livros, tem pessoas que falam que estão jejuando, e isso vai ensinando, vai discipulando, vai mostrando. Como a gente sabe que os discípulos oravam, que a igreja em Atos orava, porque eles falavam. Então, às vezes tem pessoas que falam, não, não posso falar, tenho que esconder. E às vezes até mentem para que o outro não descubra que ele está jejuando. Não é assim. Jesus criticou os fariseus porque eles demonstravam o jejum muito claramente, porque eles tinham a intenção de serem elogiados, de receberem a glória dos homens. E não era isso que Deus queria que nós, como servos dele, fizéssemos, né? Então nós devemos jejuar, podemos eventualmente falar que estamos jejuando, né? Mas não para que a gente receba um elogio, para que a gente receba um aplauso de alguém. Mas simplesmente, de repente, alguém oferece alguma comida, alguma bebida para a gente fala, não, não vou comer porque estou jejuando e tal. Então você pode falar, não tenha medo, não vá pensar que você vai ser condenado por Deus se você disser que você está jejuando ou durante ou depois de ter jejuado, tá ok? Então que Deus abençoe vocês, que vocês tenham sido edificados, que aprendam e que orem mais, se já oram, orem mais, se já jejuam, jejuem mais, busquem mais a Deus para que os relacionamentos de vocês seja cada vez mais íntimo, mais agradável a Deus e mais próximos de Deus, para que vocês sejam luz aonde quer que vocês estejam.